VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, dúvida dos inscritos. Essa é a parte 2 de como criar pesquisa em Listbox com filtros simultâneos. A dúvida foi deixada pelo nosso inscrito Ricardo Roberto, onde ele nos passou seu arquivo para melhorar em sua jornada de trabalho, certo? Ele criou um arquivo para controle de andares em um prédio, certo? Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Lembrando que a meta de likes deste vídeo é de 50 likes. Então deixe o seu like agora, para não esquecer. Assim você ajuda no crescimento do canal. E se possível, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Este é o arquivo que ele me passou, certo? Vou clicar aqui na guia formulário e aqui na guia pesquisa. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, assista. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, no vídeo passado, a gente fez o carregamento aqui dos dados da aba entrada correspondência para esta listbox. Então, quando o meu formulário já inicializa, a minha listbox já vem alimentada com os dados do meu banco de dados, certo? Da guia entrada correspondência. O que eu vou estar fazendo hoje é, conforme eu filtre aqui, por exemplo, pelo apartamento 12 e clique em filtrar, ele faz essa busca no meu banco de dados e só me traga correspondente ao apartamento informado, certo? Então, bora lá, bora pro vídeo. Para termos acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com a nossa janela do VBE, nosso Visual Basic Editor aberto, caso seu project não esteja aparecendo, você clica na guia Exibir, Project Explorer. O arquivo, pessoal, vai estar disponível aí para download, certo? Vou dar um duplo clique aqui na guia pesquisa. E este é o form que eu vou estar programando, certo? Eu vou estar programando a rotina aqui do evento clique deste botão. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades, e perceba que ele se chama btn, underline, filtrar, underline, apartamento, certo? Ou seja, vai filtrar pelo apartamento. Então, o que é que eu vou fazer aqui? De antemão, vou fechar aqui meu project e vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Por quê? Observe que eu fui redirecionado aqui para o evento Initialize. Vou fechar só a questão das propriedades. Caso eu queira encontrar essa rotina aqui que eu criei para inicializar no meu formulário, basta eu selecionar ela, clico com o botão direito sobre ela e clico em definição. Então eu fui redirecionado para ela. Observe, ó, carregar dados. E o que é que eu vou fazer aqui, certo? Basicamente, vou trabalhar com essas três variáveis aqui. E o que é que eu vou fazer? Para eu não ficar criando as mesmas variáveis neste mesmo módulo, eu vou recortar elas de dentro dessa função aqui, dentro dessa sub, e vou deixar aqui fora dela, certo? Bem aqui no topo. Ó. Vou subir aqui. Observe que eu já estou no topo do meu módulo. E vou deixar elas declaradas aqui fora daquela sub, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar manipulando elas tanto. Resumindo, eu posso estar manipulando essas variáveis dentro de qualquer sub deste módulo, certo? Elas estão públicas, porém públicas apenas deste módulo aqui. Então eu posso estar trabalhando com elas dentro do próprio carrega dados, como estão sendo trabalhadas aqui, como dentro da sub que eu vou criar agora, certo? Então eu vou clicar na guia Exibir, Project Explorer, vou clicar em Pesquisa e vou dar um duplo clique aqui no nosso botão, certo? Como eu disse para vocês, ele se chama btn, underline, 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 apartamento, certo? btn, underline, filtrar, underline, apartamento. Vou só fechar aqui a minha janela novamente do Project. Vou dar um espaçamento aqui, só para centralizar aqui o que a gente vai estar fazendo, certo? Então vamos estar programando essa ação aqui do evento clique. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a variável apartamento. E lembrando que o DIN, para qualquer variável que você for declarar, é necessário, pois faz parte aqui do parâmetro da linguagem.
Então aqui é a variável que eu estou chamando de apartamento e vou classificá-la como sendo do tipo texto, ou seja, ela é um string, ou seja, vai armazenar um texto. Vou declarar uma outra variável aqui chamada coluna e ela vai ser do tipo integer, ou seja, vou estar armazenando nela um número. E vou declarar uma última variável aqui chamada num underline apartamento. E ela vai ser do tipo string, ou seja, vai armazenar um texto. Observe que eu não posso deixar um espaçamento entre uma variável e outra, certo? No caso aqui é uma variável só, porém, se eu apagar esse espaço, esse underline, deixar um espaço, observe o que acontece. O VBA não entende e passa a me dizer que isso aqui é um erro, certo? Então, se eu tenho duas palavras, eu tenho que usar pelo menos o nosso underline aqui, certo? Para juntar as duas. Não posso deixar um espaço entre uma palavra e outra na declaração de variáveis. Então, o que é que eu vou fazer com essas três variáveis? Além das que eu declarei fora dessa rotina, que são a variável linha listbox e a variável w, vou estar trabalhando com essas três também, certo? Porém, essas três, neste momento aqui, vão estar servindo apenas para o evento sub, certo? Do evento clique do nosso btn filtro apartamento. Caso elas estivessem fora dessa rotina, estariam servindo para as demais. Então, bora lá. Eu vou dizer que a minha variável num underline apartamento, ela vai receber o valor. Qual vai ser o valor atribuído a ela? O valor que estiver no meu mi.cb.apt, certo? Que é o meu objeto, que nada mais é do que aquela combo box onde me traz os números dos apartamentos. Aqui é o nome que ele atribuiu ao seu objeto, não estou mudando, certo? Então, o valor que estiver selecionado lá, por exemplo, se eu filtrar 1, esse 1 está sendo passado para a variável num apartamento, certo? Observe que vai estar números sendo repassados, porém esses números eu não vou estar fazendo soma deles. Então, não tem necessidade de eu declarar a minha variável num apartamento como sendo do tipo integer, pois eu não vou fazer cálculos, vou apenas fazer comparações. Então, eu vou utilizar ela sendo do tipo string, certo? Então, o valor que estiver armazenado na minha combo box cb.apt vai estar sendo repassado para num apartamento, certo? E agora, vou estar setando a minha variável w e ela vai ser igual, novamente, vou dizer que ela é o mesmo que nossas sheets. E como é o nome da guia que eu estou programando, vou arrastar aqui para o lado, observe que se chama entrada correspondência, certo? Então eu digito tudo maiúsculo, tem que estar exatamente como está lá. Correspondência. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Aí, como eu disse para vocês, observe que a minha variável w não está aqui, certo? Dentro do evento clique. Porém, se eu selecionar ela e eu quiser saber se ela já foi declarada, basta eu selecioná-la e clico em definição. E observe que eu fui redirecionado para onde ela está declarada, certo? Fora daquele evento. Como eu disse para vocês, ela é pública para este módulo. Porém, eu não posso chamar ela em outro módulo separado, certo? Caso eu queira voltar para lá, já com ela selecionada, eu clico novamente e agora clico em última posição. Ou seja, retornei para a última posição que eu estava antes de ir para ela, certo? Então, retomando aqui. A lógica aqui, pessoal, basicamente é a mesma do carrega dados. A única coisa que eu vou fazer aqui é que eu não vou trabalhar com o do until. Vou trabalhar com a estrutura do while, certo? Na realidade, a estrutura é o while. Então, vamos lá. Vou dizer que a minha variável coluna, ela é igual a 2, certo? Ou seja, a minha variável coluna vai ter o valor de 2. Por quê? Porque a coluna que eu vou fazer a pesquisa é na coluna B. Ou seja, a coluna A tem um valor de 1, a coluna B tem valor de 2, certo? Então, por isso que minha variável coluna recebe o valor de 2. E eu vou dizer o que mais? Vou dizer que a minha variável linha, ela recebe o valor de 11. Por que o valor de 11? Porque a minha primeira linha
onde eu vou fazer a busca, certo? Começa a partir da linha 11, já que eu não quero que ele traga meu cabeçalho, certo? Vou dizer que a minha variável linha listbox tem um valor de 0. Lembrando que a variável linha listbox é a variável linha e a w está declarada fora do evento click, certo? Estão públicas para este módulo. Então, se eu selecionar aqui a linha listbox, clicar em definição, eu vou ser redirecionado para onde ela está declarada, certo? Então, vamos lá. Por que minha linha listbox tem um valor de 0? Porque essa linha listbox é apenas para incrementar os valores dentro do próprio listbox, certo? Então, ela tem um valor de 0 porque ela vai começar da linha inicial do listbox, que no caso vai ter o valor de 0. Já a nossa variável linha, ela vai ser incrementada a partir da linha 11 e ela vai ser utilizada para o incremento dos dados da nossa guia aqui, certo? Já a linha listbox é para o incremento do próprio listbox. Então, retomando aqui, eu vou dizer o quê? Antes dele fazer a busca, primeiro eu vou ter que fazer a limpeza, certo? No meu listbox. Então, eu coloco mi.lstbusca.clear. Só reforçando que o mi é só para me auxiliar aqui, conforme eu boto mi ponto, ele já vai me dando aquele IntelliSense, certo? Conforme eu vá digitando, ele vai me trazendo objetos ou propriedades conforme o que eu digito. Isso auxilia bastante nós que programamos. E agora eu vou trabalhar com o nosso it, que nada mais é do que, trazendo para o nosso português, com, eu estou dizendo aqui, o que? Com W. Quem é W? Entrada correspondência, certo? Então, a partir do momento que eu setei W, o VBA entende que W é o mesmo que entrada correspondência. Então, não preciso mais eu dizer entrada correspondência. Basta eu referenciar agora por W, certo? E agora vamos trabalhar com a nossa estrutura do while. Nossa estrutura while, que quer dizer quando. Quando cells, que é as nossas células, certo? Nossas cells. Observe que ele me pergunta o número da linha e o número da coluna. O meu número da linha vai ser a nossa variável linha, certo? Pois vai variar da linha 11 até a última linha preenchida. E a minha variável coluna é um valor fixo, certo? No caso, eu vou armazenar nela a minha própria coluna. Lembrando que a nossa coluna tem um valor de 2, certo? E eu vou dizer o que aqui? Ponto value. Eu vou fazer uma verificação. Value. Vou verificar se ele é diferente de empty, que é o mesmo de vazio, certo? Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo? Quando, while quer dizer quando minhas células da minha linha, da minha coluna, ponto value, que quer dizer o valor, ponto valor, forem diferentes de vazio, certo? E quanto forem diferentes de vazio, ele vai fazendo alguma coisa. Quando ele achar um valor vazio, ele vai parar, certo? Enquanto isso, ele vai incrementando a nossa variável apartamento. E nossa variável apartamento, ela é igual o quê? Nossas cells, abro parênteses, nossa variável linha, nossa variável coluna, ponto value, ou seja, o valor. A nossa variável apartamento aqui, pessoal, para vocês entenderem, ela vai estar armazenando os valores que foram percorrendo aqui, certo? Ó. Observe que minha variável linha, apartamento, recebe o valor da minha linha, que é a partir da linha 11, e que é a minha coluna 2, certo? Que é a nossa coluna B. Ou seja, a minha variável apartamento, enquanto ele vai fazendo aqui o loopzinho dele, a minha variável apartamento vai recebendo o valor de 12, o valor de 13 e assim por diante. E ele vai comparando esse valor aqui com a próxima verificação que eu vou fazer, certo? Então, entenda que a minha variável apartamento está armazenando os valores dessas células aqui, ó, da coluna 2. Observe que eu informo aqui, coluna 2 da linha que começa a partir da linha 11, certo? Aí, o que é que eu quero fazer quando eu armazenar esses valores na minha variável apartamento? Eu vou fazer uma verificação com nossa estrutura if. Eu vou dizer o quê? If, para garantir que, nesse caso, não teria nem necessidade, porque eu estou trabalhando com números. Mas digamos que fosse em texto, certo?
digamos que aqui fossem textos e eu tivesse textos minúsculos aqui ou no meu objeto, para não acontecer incoerências, pois se eu tiver textos minúsculos no meu banco de dados e eu digitar um texto maiúsculo no meu objeto ou vice-versa, ele não vai encontrar, certo? A não ser que eu formate ou um ou o outro. Então vamos adotar aqui o case. O que o case faz? Ele converte todo o texto que estiver tanto nas minhas células, que vai ser a minha apartamento, como o valor que estiver lá no nosso CBP-APT, certo? Ou seja, ele converte tanto o valor que tiver na minha variável apartamento, como o valor que tiver no meu objeto como box. Ou seja, ele vai converter os dois valores como maiúsculos. Assim, ele não vai dar erro na hora de fazer a busca, certo? Sempre vai ter os mesmos valores, embora um esteja maiúsculo outro minúsculo. Ele vai converter os dois valores para ficar exatos, certo? Pois se não tiver exatos, um tiver minúsculo ou o outro tiver maiúsculo, ele não encontra. Como eu estou convertendo os dois para maiúsculos, embora ele não esteja realmente, ele vai encontrar do mesmo jeito, certo? Então vou dizer o quê? Que if, que quer dizer se o case, e eu vou converter quem? A nossa variável apartamento, fecho parênteses, é igual ao nosso o case, e vou converter outro valor. E o valor que vai ser convertido vai ser o valor que estiver no nosso num underline apartamento. Quem é o num apartamento? No caso aqui deu um erro, porque eu esqueci de colocar o nosso tem, certo? Quem é o num apartamento? Num apartamento é o valor que está sendo capturado conforme você selecionar algum valor lá na combo box, certo? Combo box lá que você informa o número do apartamento. Então, o que eu estou dizendo aqui em outras palavras? Se o valor que estiver armazenado aqui em apartamento for igual ao valor que estiver num apartamento, então ele vai fazer o quê? Vou trabalhar novamente com o nosso with e vou estar trabalhando agora com a nossa list box, certo? Que se chama LST busca. E o que eu estou dizendo aqui para ele? Se o valor que estiver em apartamento for igual num apartamento, então ele vai fazer esse incremento aqui, ó, com o nosso LST busca. Ele vai .add, ele vai estar adicionando, certo? Vai estar adicionando o quê? As nossas linhas e colunas no nosso list box, conforme esse valor seja igual a este, certo? Ou seja, se eu selecionei o valor 1 lá, na minha combo box, e ele encontrou esse valor 1 aqui no meu banco de dados, ele vai me mostrar. Se ele encontrar mais algum valor 1, ele vai mostrar de novo. Se não, ele vai parar ali, certo? Porque tem que ser o mesmo valor que estiver no meu banco de dados, certo? Então, para isso, para que apareça esse valor na minha list box, eu tenho que adicionar os itens. Então, .add item. E agora, .list, ou seja, eu vou listar quem? A nossa variável linha listbox. Lembrando que ela começa com o valor de 0. E qual é a coluna do listbox que eu quero que primeiro apareça? A coluna 0, certo? Que no caso, a minha primeira coluna do listbox tem valor de 0. E vou atribuir o que a ela? O valor que tiver na minha cells, abro parênteses, informa a nossa variável linha, que começa a partir da linha 11 do meu banco de dados. E de qual é a coluna que eu quero que seja atribuída à minha primeira coluna do listbox. No caso, a minha primeira coluna é a coluna A do meu banco de dados, certo? Ou seja, a minha coluna A tem um valor de 1, certo? Entendido essa lógica, eu tenho 8 colunas no meu banco de dados e tenho 8 colunas no meu listbox. Então, basta eu copiar este comando aqui e adicionar mais 7 vezes, certo? Já que eu tinha feito uma. E, claro, mudar os valores, certo? Então, aqui vai ser a minha segunda coluna do listbox, aqui a terceira, aqui a quarta, aqui a quinta, a sexta e a sétima, certo? Copiei uma linha a mais. E aqui do meu banco de dados vai ser a coluna 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Na realidade, perdoe que eu engoli um aqui, certo? Aqui no caso é a 4, aqui é a 5
a 6. Tenho que copiar mais uma linha, certo? Na realidade eu tinha copiado certo, apenas atribuí o valor errado. E aqui a linha 7, certo? Na realidade tem que ter 8 linhas, pois eu tenho 8 colunas, certo? No meu list box. Então vai de 0 a 7, já que a primeira coluna do list box tem valor de 0. Já no meu banco de dados eu tenho que ter de 1 a 8, certo? Então o último valor aqui é 8. Então aqui é a coluna A, aqui é a coluna B e assim por diante. Já que a minha primeira coluna do list box, aqui é a segunda e assim por diante, certo? Feito isso, para que esses valores sejam incrementados, eu vou dizer que minha linha list box é igual a ela própria. Linha list box mais 1. Certo? Vou colocar o nosso end with para fechar o nosso o nosso segundo with, certo? Esse end with aqui tá fechando esse segundo with aqui, certo? Vou dizer agora, vou fechar o nosso end with para fechar a estrutura if, certo? E após isso, vou incrementar a minha variável linha. Vou dizer que minha linha é igual a ela própria mais 1. Lembrando que a variável linha aqui que eu estou incrementando, ela está trabalhando com os valores do meu banco de dados, certo? A linha listbox incrementa os valores do listbox. Coloco o nosso end. Esse end é para fechar a estrutura while, certo? E por último, eu coloco o meu objeto LBL registros, que é o nosso label, onde traz a quantidade de itens, certo? Então, o nosso LBL registros.object. Observe que não ficou a primeira letra maiúscula, então algo eu digitei aqui errado. Deixa eu ver aqui o que foi. Vou colocar o nosso mi para facilitar. Então, mi.lbl registros, agora sim, .object. Observe que eu botei o ponto, já me trouxe. Então, quando eu botei o ponto e não trouxe, eu vi que já estava alguma coisa errada. É igual a quem? O nosso mi.lstbusca.list count, ou seja, aqui eu estou fazendo a contagem dos itens e repassando para a nossa label, certo? Só que eu não quero passar só o valor, quero passar concatenado com o texto, certo? Então eu uso esse E comercial e coloco aspas duplas e formo o nosso texto. Vou dar um espaçamento para não concatenar com o texto junto com o número, tudo junto. Então eu deixo um espacinho e coloco agora meu texto. Registros, no caso registro, S entre parênteses, encontrados. Fecho aspas duplas. Fecho meu parênteses, no caso. E aspas duplas, certo? Vou só maximizar essa janela aqui para a gente verificar melhor como é que ficou. LBL registros.object. Estou atribuindo ao nossa label a contagem dos itens que foram selecionados concatenado com o texto registros encontrados, certo? Vou só apagar aqui o espaço que eu dei a mais. Não tem necessidade, é só para vocês verem que agora só tem o et sub, certo? Entre essa última linha de comando. Então, se tudo estiver correndo bem, vou só salvar aqui o projeto e vamos executar, certo? Vou executar diretamente aqui no meu objeto, no meu VBE. Vou clicar aqui no símbolozinho aqui, executado. Observe que eu tenho aqui as colunas, os números dos apartamentos, e vou arrastar aqui para o lado só para a gente verificar uma coisa. Observe quais são os apartamentos que eu tenho, certo? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o 11. Vou filtrar. Deu só um erro aqui, que eu esqueci do último end with, certo? Então vamos ver aqui onde é que eu o encaixo. Vou encaixá-lo aqui, end with, para fechar o meu primeiro, certo? Vou executar novamente. Vamos verificar o apartamento 13. E eu vou clicar em filtrar. O 11 não trouxe, porque meu banco de dados não tem 11, certo? Observe que não tem o apartamento 11. Observe que eu vou selecionar, por exemplo, o apartamento 12, certo? O apartamento 12, como é em bloco diferente, vou clicar em filtrar, ele me trouxe dois registros, certo? Ó, no bloco 1 eu tenho um apartamento 12, no bloco 6 eu tenho um apartamento 12, certo? Então perceba que está funcionando o nosso código. Se eu selecionar o 15, clicar em filtrar, está selecionando também. Caso eu apague aqui e clique em filtrar,
não vai trazer nenhum porque tem que estar com valores, certo? Agora, um detalhe. O vídeo aqui já se prolongou bastante. Mas só um detalhe. Observe que aqui está me trazendo valores a mais do que os apartamentos que eu tenho aqui no meu banco de dados. Como é que foi preenchida essa combo box aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar em Visual Basic, Exibir, Project Explorer, FM Pesquisa. Vou selecionar meu objeto e vou clicar com o botão direito sobre ele, certo? Propriedades. E vou fechar aqui meu project. Vou só alargar aqui um pouco a janela das propriedades. Esse aqui um pouquinho. Na propriedade Home Source, certo? Home Source, no caso. Observe que na propriedade Home Source foi atribuído um nomezinho aqui, certo? Um nome nomeado. Um valor nomeado, certo? Apartamento. Quem é esse apartamento aqui que ele diz? Vou mostrar para vocês aqui. Isso não foi eu que fiz, certo? Mas também já ensinei alguns vídeos também trabalhar desse modo. Observe que aqui na guia lista, ele tem valores nomeados. Olha aqui o que eu vou fazer. Vou selecionar o bloco e selecionou esse, certo? Se eu selecionar apartamento, ele selecionou todos esses valores aqui. Ou seja, ele criou uma seleção, colocou um valor nomeado e atribuiu a propriedade House Source lá do Combo Box. Beleza, sem problemas. Só que o que é que gera aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Formulário, pesquisa. E observe que se eu selecionar valores, por exemplo, o 1, e clicar em filtrar, ele não vai me trazer, porque o 1 não está aqui, certo? Eu sugiro, no próximo vídeo eu vou fazer uma mudança, certo? E eu sugiro o quê? Que só me apareça dentro dessa Combo Box os valores que realmente estiverem na minha entrada correspondência. Ou seja, os valores, por exemplo, de 12 a 17, certo? Observe que tem valores aqui que se repetem. Porém, ele não vai se repetir aqui dentro porque a gente vai remover os repetidos, certo? Só vai se repetir aqui dentro do list box, porque não são linhas repetidas, apenas a numeração dos apartamentos que são, porque são blocos diferentes. Então, o que é que eu sugiro? No próximo vídeo, eu vou estar explicando como fazer esse segundo filtro, perdão, e como trazer os valores aqui para o meu Combo Box, buscando dentro dessa base de dados aqui, certo? De forma automática, beleza? Até a próxima, falou!